dizer que, pelo que a senhora disse, além de não ter havido nenhuma punição efetiva para os envolvidos, ainda, né? Eles ainda continuam atuando e se beneficiando dos recursos do PSL, que agora são muito mais... Recursos públicos, né? Diga-se de passagem, recursos públicos. Recursos saem aqui, ó, do bolso do trabalhador em forma de impostos. Eles continuam mamando nas tetas do recursos públicos, do dinheiro do fundo partidário. Esse é o nosso próximo tópico, deputada. O fundo partidário, nós sabemos que houve uma tentativa de direcionar os recursos do fundo partidário ou do fundo eleitoral para o combate ao Covid. E nós claramente sabemos que essa era a tentativa mais clara dos parlamentares da direita de acabarem de vez com o fundo eleitoral. Isso. Infelizmente não conseguiram, essa tentativa fracassou. Mas a senhora acha, na opinião da senhora, o fundo eleitoral seria mais bem aproveitado numa outra área, além de bancar campanha de políticos que pouco fazem quando chegam lá? Exatamente. Bom, nós temos dois fundos, né? Nós temos o fundo partidário, que existe desde 1997, que é um recurso que a União Federal, através do Tesouro, concede mês a mês para que os partidos banquem as suas despesas, né? Desde aluguéis de salas, pagamento de consultores e diabo a quatro. E tem o fundo de campanha, né? Que é o fundo que ano passado, por exemplo, houve uma votação e ficou ali definido o valor de 2 bilhões de reais para bancar despesas de campanha. Então, quer dizer, 2 bilhões de reais que poderiam estar indo aí para a saúde, para a educação, está indo para bancar santinho. Eu acho isso muito injusto. Eu acho que hoje em dia, com tantas possibilidades, né, da pessoa poder fazer uma boa campanha, de arrecadar esse recurso de forma legal entre seus amigos, entre seus apoiadores, poderiam deixar esse dinheiro aí para a população. Eu fico observando o maior erro no político que eu vejo ele cometer é que ele não trabalha pensando no amanhã. Não. Ele deixa para fazer a campanha dele, faltando 30 dias para começar as eleições. Ele não entende que o povo precisa de pessoas que já vêm fazendo política há 20, 30 anos. Que o povo precisa de pessoas que tenham aquela preocupação com a coisa pública na alma. Isso. De pessoas que já venham praticando para que depois, quando ela começar a ser paga para praticar, ela pratique de fato e não esteja só preocupada com o salário que ela vai receber. Exatamente. Eu digo assim, hoje eu sou uma pessoa que não depende da política para viver, entendeu? Eu tenho duas profissões que me sustentam muito bem, sustentam a minha família, inclusive uma delas, igual eu te falei, que é o perito atuarial. É uma atividade muito bem remunerada pelo fato de termos poucos profissionais pelo Brasil. Até 2 anos atrás, quando eu me desliguei da profissão, nós éramos apenas em 1.200 profissionais para o país inteiro. Então, eu, há 2 anos atrás, poderia dizer que não existia uma capital do Brasil que não tivesse processos tramitando, cujos processos eu já tenha feito algum tipo de trabalho. Então, atividade bem remunerada, não tem que reclamar. Então, eu tenho aquela tranquilidade de não dever nada a ninguém. Quando o STF começou, né, com essas perseguições baratas para cima da gente, uma repórter me perguntou, mas e aí, o que vocês vão fazer? Eu falei, comigo é simples e fácil, não vou me calar. Não vou me calar. Se eu perder o meu mandato, não vai fazer falta. Para mim não vai fazer falta, porque se eu sair de hoje da política, amanhã eu volto para a minha profissão e volto a ganhar o meu dinheiro honestamente, e muito dinheiro, diga-se de passagem, de forma muito bem honesta, todo declarado certinho ali para a Receita Federal. Nossa. E vivo muito bem. Nós temos escutado o presidente falar nos últimos dias, a todo vapor, soltar a garganta para falar que ele não tem amor pelo cargo. E de repente, se o presidente da República não tem amor pelo cargo, por que um vereador, um deputado, um prefeito deveria ter? Eu digo o seguinte, a política não pode ser encarada como uma profissão. Eu digo que a política deve ser encarada como um munus público. Eu vou ali, vou prestar um serviço à nação e quando eu entender que eu já fiz a minha parte, eu volto à minha vida comum e abro espaço para outro. Não achar que eu tenho que passar a minha vida inteira naquela atividade ali, me aposentar naquilo ali, até ficar velha, gaga, igual tem vários deputados lá na Câmara, que eles quase se arrastam de uma sala a outra, a gente vê que eles quase não têm nem condições físicas mais de continuar no cargo.
mas porque devido à falta de conhecimento do eleitorado, muitas das vezes, a falta do eleitorado conhecer outros nomes, acaba votando a mesma pessoa. Infelizmente. Né? Mas porque ele também não abre espaço para uma nova pessoa, ele não abre espaço. Então, assim, política não é profissão, e eu só confio em político que tem outro meio de vida, porque... Não vou usar aquela palavra não, tá, William? É que outro dia eu disse assim que tem político que dá para se segurar no cargo. Sério, velho? Meu Deus. Realmente. Sabe o que é mais engraçado? Eu não preciso. Na campanha a gente vê político, esse tipo de político a quem a senhora se refere, a gente vê fazendo uma campanha bem diferente, uma coisa mais efetiva, uma militância de fato em defesa dos interesses da população, e de repente quando chega lá com o poder do povo, que é tudo que a pessoa precisa para se manter no cargo, pega encruzilhadas muito mais difíceis. Muito mais difíceis. Então, assim, o bom da gente, que a gente não depende da política para viver, é que aquelas pautas que me elegeram no passado, elas continuam sendo as minhas pautas, porque não há necessidade de fazer qualquer tipo de concessão. Não preciso fazer isso. Então, se em razão de eu defender aquelas pautas as quais me elegeram, por um acaso eu tiver que colocar em risco o meu próprio mandato, não tem problema, eu vou defender até o fim essas pautas. O que eu não posso é ficar com medo, retraída, que eu vou sofrer um processo do STF, que eu vou sofrer um processo do Conselho de Ética lá da Câmara. Eu não tenho que ter medo disso. Lá em Periquito eu costumo cobrar isso muito, eu costumo bater muito nessa tecla com as pessoas de lá. As pessoas às vezes acham que eu sou contra quem trabalha na prefeitura. Não, eu não sou. Eu sou contra quem se torna refém em razão do emprego. Exatamente, se tornar refém em razão do emprego. Você precisa do emprego? Precisa. Mas o político também precisa do seu trabalho. Pois é. E se ele não der emprego para a senhora que votou nele, ele vai ter que dar para um que votou no contrário. Então é um dependendo do outro. Aí de repente... A dona deputada Ale Silva tem um emprego numa prefeitura, mas não pode expressar as opiniões dela em razão do emprego, porque senão ela perde. Pô, mas... Exatamente. Ela morreu de fome antes de ganhar um emprego na prefeitura? A gente não deve se tornar refém Exato. do cargo. O que a gente tem que ser é fiel às pautas que nos elegeram. Por exemplo, eu fui eleita com a pauta anticorrupção. Vou continuar batalhando com isso. E não me importa se eu estou perturbando um e outro não, enchendo o raio do saco de um outro não, estou nem aí. Eu fui eleita com a pauta das contas públicas. Ralei demais, fiquei 1 ano na Comissão de Finanças e Tributação. Para quem não sabe, a Comissão de Finanças e Tributação é a segunda mais importante e maior comissão temática da Câmara de Deputados Federais. Para quem não sabe também, muitos projetos de lei não seguem para o plenário, eles são decididos, aprovados somente nas comissões temáticas. E a nossa comissão, nessa onde eu trabalhei, que agora foi suspensa por causa do Covid-19, nessa comissão que eu trabalhei, o nosso trabalho era saber se aquele projeto de lei iria gerar algum tipo de impacto financeiro negativo nas contas públicas. E ali vinham muitos projetos de lobistas, em defesa de lobistas, e que eu tinha que me opor porque eu sabia que ia arrebentar com os cofres públicos. Então, sofri todo tipo de perseguição, retaliação, mas defendi as contas públicas, defendi os cofres do governo. E quando eu digo defendo os cofres do governo, eu estou defendendo os cofres do povo. Foi um trabalho árduo, e inclusive falando um pouquinho do meu mandato, outro dia um repórter me perguntou assim: deputada, qual foi seu maior feito como legisladora? Qual o maior e melhor projeto que a senhora conseguiu aprovar durante aí esse 1 ano e meio de mandato? Eu disse o seguinte: não foi o meu maior projeto que eu aprovei. Meu maior feito como legisladora foi o projeto que eu não deixei aprovar. Entendeu? Que foi um projeto de seguradoras que iria tirar 25 bilhões dos cofres públicos e passar para seguradoras privadas. E eu não ia deixar isso acontecer nunca. É como se eu estivesse tirando dinheiro do trabalhador que está lá no fundo de seguros da casa própria, né? Todo mundo sabe, quando a gente compra um imóvel financiado aí pela Caixa Econômica, eu pago um seguro. Exato. E esse seguro ele vai para um fundo e fica lá guardadinho, né, tal, para se, por exemplo, o titular da dívida falecer, vai quitar a casa, se alguém deixar de pagar, vai... Então ele tem várias utilidades ali, mas para atender a boa parcela dos trabalhadores, né, as pessoas mais pobres, aquelas
que lutam para conseguir sua casa própria. Aí vem um pessoal lá, uns lobistas, donos de seguradoras privadas, e fala, pô, a Kickoff está cheia de dinheiro, passa um bocado para mim. Criaram um projeto de lei nesse sentido. E eu não deixei aprovar. Chorei, briguei, fui expulsa da comissão. Esse vídeo da minha expulsão fez maior sucesso nas redes, só numa plataforma teve 300 mil visualizações. Eu sendo expulso no meio da reunião, porque eu estava defendendo. Então eu falo assim, mas não foi aprovado. Então eu digo o seguinte, meu maior feito como legisladora não foi a aprovação de um projeto, foi a desaprovação de um projeto. Às vezes, muitas vezes o repórter pergunta, qual o projeto mais relevante que você aprovou para a sociedade? Pô, em 28 anos, quantos projetos o presidente Bolsonaro apresentou? Ele apresentou mais de 600 e nunca teve... E será que ele não aprovou porque ele não quis ou porque os que estavam lá... Não, mas você vai fazer as contas. Entendeu? Veja bem, quando alguém me pergunta também isso... Aí de repente, aprovar o projeto não é em si o trabalho. O trabalho é apresentar a ideia. E apresentar a ideia. E outra coisa, é defender que más ideias não colhem. E ele, como deputado federal, ele encarou uma das comissões mais difíceis da Câmara, que é a Comissão dos Direitos Humanos. Então, ele defendeu as pautas da família o tempo inteiro, para não deixar passar nenhum projeto, tipo de ideologia de gênero, que deturpasse ainda mais o ensino nas escolas. Ele lutou contra o aborto. Então, a gente tem que entender isso, que o deputado não está ali para aprovar projeto. Muitas das vezes está ali para não permitir que sejam aprovados. E aí vem aquele detalhe também. Toda vez que alguém me pergunta sobre uma aprovação de um projeto, eu digo o seguinte, olha, lá nós somos 513 deputados. Se todos os 513 deputados tivessem direito à aprovação de pelo menos um projeto, e nós tivéssemos a oportunidade de aprovar um projeto por deputado a cada dia do ano, a cada dia de trabalho no ano, nós iríamos ficar pelo menos 2 anos só trabalhando na aprovação de projetos dos deputados. 2 anos. E nesses 2 anos nós não teríamos nenhuma MP votada, e as MPs elas caducam com 120 dias. Nós não teríamos nenhum projeto do governo federal votado. Então, quer dizer, nós não teríamos as leis orçamentárias votadas, então, quer dizer, nós íamos ter que parar tudo por 2 anos. Os vetos que os parlamentares fazem questão de derrubar. Exatamente, derrubar ou manter, né, os vetos do presidente. Então, a gente tem que parar e pensar, pô, cara, são 513 deputados. Se cada um tivesse direito a um projeto aprovado, nós ficaríamos pelo menos 2 anos só fazendo isso. Mas então para que 513 deputados? É porque nós temos um número, né, populacional, e nós temos uma regra que é de acordo com os estados e tal, eles vão ter direito a uma representatividade na Câmara. E isso é muito importante.